Glória a Deus. Você já está com sua Bíblia aí agora? Está com sua Bíblia aí? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos capítulo 5, para a glória do nosso Deus. Atos capítulo 5, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 5. Será que o pessoal está compartilhando? Coloque aí nos comentários se você já compartilhou. Coloque aí nos comentários. Nós estamos acompanhando seus comentários. Muitas pessoas pararam de comentar, as pessoas pararam de entrar na live. Atos capítulo 5, para a glória do nosso Deus. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Atos capítulo 5, versículo 1. Amém. Graças a Deus. Quem tiver para entrar, vai entrar no decorrer da live. Eu tenho certeza que será abençoado. Bom? Graças a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, ó. Preste muita atenção, você que nos acompanha. A palavra de Deus, ela diz assim. Versículo 1, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Ou seja, o que quer dizer com isto? Quer dizer que este homem chamado Ananias, ele morreu. Ou seja, ele morreu simplesmente ali, ele morreu aos pés dos apóstolos que ali estavam, principalmente do apóstolo Pedro, no qual estava pregando ali, ensinando a respeito da palavra. Na verdade, para ser bem mais claro, a respeito da fidelidade. Só que um detalhe bem claro que eu quero deixar para você é que a fidelidade, a pessoa ser fiel para com Deus, não é somente no dinheiro, não é somente nos bens, não. Fidelidade para com Deus é em todas as coisas, é em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós planejamos. Nós devemos ser fiel para com Deus, para com o Senhor. Às vezes você diz assim, mas fidelidade é dinheiro. Não. Fidelidade é ser fiel para com Deus em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Amém? Ou seja, só que neste caso, no caso de Ananias e Safira, eles tinham vendido uma propriedade
Eles tinham vendido uma propriedade e a palavra de Deus fala que Ananias, juntamente com Safira, eles retiveram parte do valor daquela propriedade. E então, só que no coração deles, eles colocaram como eles estivessem enganando aqueles homens, ou seja, os homens de Deus, os apóstolos. Às vezes, muitas das vezes, aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, muitas das vezes elas não vêm prejudicar o nosso próximo, mas muitas das vezes ela vem prejudicar a nós mesmos. Como Ananias. Ananias, ele pensou estar enganando aos homens de Deus, mas a verdade é que naquele momento ele estava sendo castigado. Ele nem mesmo imaginou que ele iria ser castigado por Deus. O próprio Deus iria fazer justiça na vida dele, porque ele estava tentando enganar os homens de Deus. Ou seja, ele reteve parte daquele valor, sendo infiel no seu dízimo e na sua oferta. Aqui nós vamos falar de oferta, mas a sua fidelidade, ela não é somente a oferta, o seu dízimo, como eu bem já expliquei. Não, é naquilo que você faz, naquilo que você age, como você pensa. Às vezes tem pessoas que ela é fiel no seu dízimo e na sua oferta, mas muitas das vezes ela é infiel dentro de casa com a sua família, pensando ela que está enganando a quem? A sua família. Mas a verdade é que Deus, ele está vendo o que, missionário? Tudo. Deus, ele está vendo tudo. Ou seja, a pessoa não está sendo infiel dentro de casa. Ela está sendo infiel para com Deus. Às vezes ela é fiel no seu dízimo, na sua oferta, mas muitas das vezes ela gosta de vez em quando beber um pouquinho. E ela gosta de, como muitas pessoas dizem, uma cervejinha não faz mal não. Não dá nada. Não dá nada, é normal. Pelo contrário, tudo aquilo que nos leva a pecar é errado. Porque está escrito lá em Apocalipse que os beberrão não herdarão o reino dos céus. Ou seja, os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. É eu que estou falando? Não, está escrito na palavra. Então seja fiel a Deus em todas as partes da sua vida. Ananias, ele decidiu ser infiel a Deus logo naquilo que lhe falava de oferta. Ou seja, o coração dele, os olhos dele cresceram naquele valor. E a palavra de Deus diz que o seu castigo foi o quê? A morte. Foi a morte. Continuando, diz assim, continuando, versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão.
No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aí do outro lado, a palavra de Deus ela é bem clara, ela é explícita. Ou seja, então ali eles pensaram estar enganando a Deus, ao Senhor. Mas a verdade é que ninguém engana a Deus. Ninguém engana ao Senhor. E quando eles pensaram estar enganando a Deus, é que eles foram enganados. E ali eles faleceram, morreram pelo castigo que Deus deu para a vida deles. Ou seja, porque o castigo do pecado é a morte. É a morte. Ou seja, nós devemos ser fiel para com Deus e andar em retidão para com Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra de Deus ela afirma que o caminho é estreito, é tortuoso, muitas das vezes é doloroso, é cheio de espinhos. Mas nós não devemos se desviar. Às vezes tem pessoas que ela pensa assim, vou pegar um atalho. É como um filme missionário que eu costumava assistir de vez em quando, e ele se chamava O Peregrino. Talvez você conheça esse filme. Talvez você já tenha assistido esse filme. E a palavra de Deus fala sobre a vida do cristão. O cristão fiel que deve andar no caminho do Senhor. Ou seja, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, e a palavra de Deus ela fala sobre esse homem que ele andava por esse caminho para poder chegar até o seu destino, ou seja, até o seu ponto certo. Só que nessa jornada, havia muitos tropeços, muitas dificuldades, e ali tinha momentos que ele até tentava pegar alguns atalhos. Só que a verdade é que ele só quebrava a carne. Enquanto ele não seguiu o seu caminho verdadeiramente até o seu destino, ele não parou de quebrar carne. Às vezes você tem passado por isso. Às vezes você tem tentado tomar atalhos na sua vida. Você não tem sido fiel a Deus. Às vezes você diz assim, mas eu devolvo o dízimo, eu dou minha oferta. Mas e nas outras áreas? Nas outras áreas da sua vida, não é somente o dízimo e a oferta, ela não vai te salvar, ela não vai te transformar, não. Nós devemos colocar isso no nosso coração todos os dias, de ser fiel para com Deus, e Ele será fiel para conosco. Amém? Seja fiel a Ele.